Sabe aquela pergunta sobre qual o nosso papel e qual o papel de uma força maior nas coisas que acontecem na nossa vida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um texto chamado A Escolha é Sua, que traz uma reflexão super interessante sobre isso. Porque às vezes o primeiro passo para receber algo é simplesmente querer. E o mais curioso é que a inspiração para essa análise toda veio de uma frase simples, dessas que a gente encontra meio sem querer, talvez rolando o feed do celular. Alguém reparou nesse padrão. Em praticamente todos os milagres, Jesus fazia uma pergunta antes. Parece óbvio, né? Mas essa observação foi o estalo que deu início a tudo. E é aí que surge a grande questão, o centro de toda essa análise. Afinal de contas, por que um poder que, em tese, já sabe de tudo, precisaria perguntar alguma coisa antes de agir? Será que é só um jeito de falar ou tem algo muito mais profundo por trás disso? Para a gente começar a entender essa lógica, o texto nos convida a olhar para uma história bem famosa, a do paralítico no tanque de Betesda. É um caso clássico que mostra direitinho como essa dinâmica funciona na prática. E o primeiro detalhe que o autor destaca e que é de arrepiar é esse número aqui, 38. Gente, 38 anos. É praticamente uma vida inteira esperando, paralisado. Imagina só o peso da resignação, daquela inércia que se instala depois de tanto, tanto tempo. E é nesse cenário que vem a pergunta que muda tudo. Você quer ser curado? E aqui está o pulo do gato do texto. A pergunta não é para obter informação, é um confronto. É como se fosse um chamado para quebrar aquele ciclo de não tem mais jeito e pela primeira vez em décadas fazer uma escolha de verdade. E é aqui que a gente chega no coração da ideia. Para que uma transformação aconteça, é preciso largar a mão de algumas coisas. É preciso abandonar as justificativas, as desculpas e até aquele conforto estranho que a gente às vezes encontra na nossa própria situação, por pior que ela seja, aquele acomodismo, sabe? Resumindo a ópera, a transformação começa com o querer. E o texto ainda reforça isso com outro exemplo, o do cego de Jericó. Ele jogou fora a capa dele, que era basicamente tudo que ele tinha antes mesmo de receber a cura. Foi um ato de fé absurdo, uma prova de que a escolha dele já estava feita. Tá bom, muito legal essa história, mas e hoje? Como é que essa ideia de querer a transformação se aplica na nossa vida? O autor usa isso para apontar o que ele chama de um dilema central, um conflito bem característico da fé nos dias de hoje. E o dilema é basicamente este: a gente quer o efeito, o benefício de Jesus, mas muitas vezes rejeita o governo dele. Ou seja, queremos a cura, a solução financeira, o relacionamento restaurado, mas a gente resiste à ideia de mudar atitudes, hábitos e práticas que vêm junto com essa transformação. É uma tensão que, vamos combinar, muita gente consegue reconhecer. Mas então, como se resolve esse impasse? O autor indica que a chave está na motivação. A obediência não viria do medo ou da obrigação, mas de uma fonte completamente diferente: o amor. Mas o que essa conexão significa na prática? A grande sacada aqui, segundo a análise, é que o amor não é só um sentimento, ele é o motor, a motivação. E a obediência, ela se torna a prova, a evidência desse amor. Não se trata de seguir regras por seguir, mas de uma entrega voluntária, de passar o controle por causa desse relacionamento. E para descrever essa condição espiritual moderna, o texto vai buscar uma analogia antiga, lá do livro do Apocalipse, mas que, segundo o autor, parece que foi escrita ontem. É a advertência feita à igreja de Laodiceia. O autor identifica 3 sintomas principais naquela igreja que, segundo ele, funcionam como um espelho bem fiel para a nossa época. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira condição é a cegueira espiritual. O argumento é que a nossa autossuficiência material e tecnológica pode criar uma grande ilusão. A gente se sente rico, bem-sucedido, com a sensação de que não falta nada, sem perceber que espiritualmente a pessoa pode estar completamente na miséria. A segunda condição é talvez a mais perigosa de todas: a fé morna. Não é fria, nem quente. É aquela fé em cima do muro de conveniência. O texto a descreve como uma fé que quer os confortos do céu, mas sem o custo da cruz. É ter um pé em cada canoa. E a reação a essa mornidão é, para dizer o mínimo, chocante. A linguagem usada é visceral, é forte. Estou a ponto de vomitar-te.
Isso mostra, sem deixar nenhuma dúvida, que na vida espiritual, segundo essa visão, a neutralidade simplesmente não é uma opção. Então, diante de um diagnóstico tão sério como esse, qual seria a solução? O texto não nos deixa sem resposta. Pelo contrário, ele nos apresenta uma imagem final, uma imagem poderosa que contém a chave de tudo. E a imagem é essa, talvez a mais forte de toda a análise. Jesus está do lado de fora, da igreja, da vida da pessoa, excluído. E o ponto mais importante, ele não arromba a porta. Ele bate e espera. A decisão de girar a maçaneta tem que vir de dentro. Então, como é que se abre essa porta? O texto aponta um caminho prático, em 3 passos. Primeiro, seja zeloso, ou seja, saia da indiferença, se importe de verdade. Segundo, arrependa-se, que significa reconhecer essa condição de mornidão. E terceiro, o ato final, abra a porta. A iniciativa divina de bater está lá, mas a resposta humana é o que faz tudo acontecer. E no final, tudo volta para o começo, a escolha. O texto não nos dá uma resposta final, ele nos devolve a pergunta. A questão que fica ecoando de forma bem simples e direta é essa. Na vida de cada um, essa porta, ela está aberta ou está fechada?